A empresa privada SpaceX, do CEO Elon Musk, instalada em Boca Chica, no Texas, pretende lançar uma viagem a Marte com a tripulação de humanos até 2031 na espaçonave Starship, transportando pessoas e equipamentos num total de 100 toneladas, com custo operacional de mais de US$ 1 trilhão, ou seja, mais de 5 trilhões de reais por ano. O sonho do Musk é a colonização do planeta vermelho, onde inicialmente vai ser construída uma cidade em solo marciano capaz de suportar até 1 milhão de pessoas, a Mars Base Alpha. Cerca de 5 naves espaciais vão ser necessárias para levar os astronautas e suas cargas para o planeta vermelho. O desafio inicial vai ser o pouso na Lua pelos astronautas do programa Artemis, marcado para 2025, envolvendo a espaçonave Starship e um veículo de pouso da NASA, levando a primeira mulher e a primeira pessoa negra para a Lua, construindo lá uma colônia americana permanente que pode ser usada como base de apoio para as viagens para Marte. Mas antes de começar a ver o vídeo, se inscreve, dá um like e ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal. O nome Marte vem do deus romano da guerra, talvez por causa da cor avermelhada da sua superfície, lembrando sangue. Marte ocupa a quarta órbita planetária a partir do Sol. O dia marciano tem 24 horas e 37 minutos e o ano tem 687 dias. Um dia parecido com o terrestre e um ano quase o dobro. Sua gravidade é de 3,71 metros por segundo ao quadrado, mais ou menos um terço da gravidade da Terra. Também possui estações do ano como a Terra. Sua temperatura média é de menos 62,77 graus. A temperatura mínima no inverno é de menos 143 graus. E a temperatura máxima no verão é de 35 graus. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. Do ponto de vista geológico, Marte é um planeta rochoso e, por causa do óxido de ferro presente na sua superfície, também é conhecido como planeta vermelho. Alguns experimentos realizados por sonda mostraram que o solo marciano é ligeiramente alcalino, tem um pH básico de 7,7 e contém elementos como magnésio, sódio, potássio e cloro. Esses nutrientes são encontrados nas plantações aqui da Terra e são necessários para o crescimento das plantas. Ou seja, é possível cultivar plantas em Marte desde que haja água líquida disponível. As duas calotas polares marcianas também parecem ser feitas de grande parte de água. O volume de água congelada na camada de gelo do Polo Sul, se derretido, seria suficiente para cobrir toda a superfície do planeta a uma profundidade de 11 metros. A água líquida não existe em condições naturais na superfície de Marte, por causa da baixa pressão atmosférica, que é cerca de 100 vezes mais fraca que a da Terra. As observações feitas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter revelaram a possibilidade de existir água corrente no planeta durante os meses mais quentes. Em 2013, a rover Curiosity da NASA descobriu que o solo de Marte tem por volta de 1,5 a 3% de água na sua massa, cerca de 33 litros de água por metro cúbico, embora que não seja acessível por ela estar ligada a outros compostos químicos. A atmosfera de Marte é seca e mais de 50 vezes mais rarefeita que o ar no pico do Monte Everest. Sua atmosfera fina é composta por 96% de dióxido de carbono, o CO2, e 4% de nitrogênio, argônio e resquícios de outros gases como oxigênio e vapor de água. Bom, em relação à colonização de Marte, a gente tem que pensar primeiro na viagem de um planeta para o outro. A maior distância entre Marte e a Terra é de 401 milhões de quilômetros. A cada 26 meses, 2 anos e 2 meses, em média, Marte e a Terra entram em oposição e ficam no ponto de maior proximidade entre si, e essa distância diminui para 54,6 milhões de quilômetros. Nessa época, as agências espaciais costumam aproveitar essa proximidade para lançar suas missões rumo ao planeta vermelho. Então só podemos ir ou voltar para Marte de 2 em 2 anos, em dezembro de 2024, de 2028, de 2030 e assim por diante, seja para transporte de pessoas ou de equipamentos. A NASA estima que uma viagem só de ida para Marte pode levar cerca de 9 meses, mas isso varia de acordo com a posição de maior proximidade entre a Terra e Marte. O Elon Musk está pesquisando uma forma de diminuir esse tempo.
Uma sonda enviada em 1964 para Marte, a Mariner 4, demorou 228 dias. Outras sondas demoraram um pouco mais. A Viking 1 chegou depois de 304 dias, a Viking 2 chegou depois de 333 dias e a Curiosity levou 254 dias. Agora a gente vai falar sobre alguns problemas não resolvidos que envolvem a viagem para Marte. Já conseguimos sair da Terra e viajar no espaço por um curto período de tempo. Mas durante a viagem para Marte, que é longa, o organismo dos astronautas começa a sofrer as consequências da falta de gravidade. A primeira delas é a anemia espacial, que é algo conhecido dos cientistas desde que as primeiras missões Apollo retornaram à Terra. Mas os motivos por trás desse problema médico ainda carregam um certo mistério. Segundo pesquisadores canadenses, a destruição das hemácias pelo corpo, que é um processo biológico comum no sangue, ocorre de forma bem mais intensa no espaço. Cerca de 50% a mais de glóbulos vermelhos são destruídos nas viagens espaciais e durante toda a missão espacial. Por causa disso, as viagens longas para a Lua, para Marte ou viagens de turismo espacial mais longas se tornam um desafio ainda sem solução. Também, a cada mês no espaço, os astronautas perdem em torno de 1,5% da sua densidade óssea e apresentam diminuição da sua massa muscular. Mesmo com uma alimentação e rotina pesada de exercícios, os efeitos ainda são bastante alarmantes quando se retorna para a Terra. Esse efeito gerado pela variação da gravidade, no caso uma força de gravidade menor, quando o organismo vivo se afasta da Terra, afeta toda a dinâmica da circulação de líquidos no corpo. Uma forma de minimizar esse problema seria viajar numa nave em forma de roda de carroça, como a Endurance do filme Interestelar, que poderia simular de forma artificial a gravidade da Terra por meio de rotação. O problema é como lançar uma nave desse formato, diferente dos atuais foguetes em forma de flecha, desse tamanho e muito mais pesada. Outro problema que está tirando o sono do Elon Musk é como pousar em Marte. Mesmo a gravidade de Marte sendo 1/3 da Terra, sua atmosfera é por volta de 100 vezes mais fina que a nossa. Então, pousar em Marte se torna um verdadeiro pesadelo, porque são os gases atmosféricos que freiam a aceleração do módulo durante a aterrissagem da nave, e para um processo de desaceleração maior ainda são utilizados retrofoguetes. O problema é que para isso é necessário um gasto adicional de combustível, o que representa também um aumento de peso. Uma coisa é pousar uma sonda de 1 tonelada, outra é pousar uma espaçonave de 100 toneladas ou mais. Um pouso em Marte utilizando retrofoguetes queimaria cerca de 5 a 7 toneladas de combustível. Outro problema também é como sair de Marte. Segundo a NASA, um MAV, em inglês Veículo de Ascensão de Marte, representa um desafio incrível de engenharia. Primeiro, porque não existe um meio de levar um foguete reserva carregado completamente com combustível, porque ele é pesado demais para sair da Terra e pousar com segurança em Marte. Então, essa nave reserva já tem que estar em Marte quando os astronautas chegarem lá. Ou seja, precisa ser enviada desmontada antes dos astronautas chegarem. E o combustível, a água e o oxigênio devem ser produzidos em Marte por meio dos recursos próprios do planeta. Atualmente, o combustível mais viável é uma mistura de metano e oxigênio. Todos os ingredientes necessários para fazer esse tipo de combustível, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, podem ser encontrados no planeta vermelho. Teoricamente, o oxigênio pode ser extraído da atmosfera, composta de 95% de dióxido de carbono, o CO2, e de água congelada presente no subsolo. O metano líquido pode ser feito a partir de uma mistura de carbono com hidrogênio. E o MAV ainda vai ter que abastecer os astronautas por alguns dias, enquanto eles estiverem manobrando para se acoplarem à nave que vai trazer eles de volta para a Terra. Para sair da superfície marciana, o MAV precisaria por volta de 33 toneladas de combustível para vencer a gravidade do planeta vermelho, atravessar a atmosfera e levar os astronautas e sua carga científica com segurança para a órbita, onde eles poderiam manobrar e se acoplar ao veículo de retorno à Terra. Um outro grande desafio é que são utilizados nos foguetes propulsores criogênicos, e depois que o combustível for feito em Marte, ele vai precisar ser mantido resfriado por alguns anos antes de ser usado, sem deixar que ele ferva por causa da baixa pressão atmosférica.
Existe também em pesquisa a utilização do foguete de plasma, como o Vessemer VX-200SS da Ad Astra Rocket, que usa um conjunto de reatores nucleares capaz de aquecer o plasma a 2 milhões de graus Celsius. Depois o gás aquecido é direcionado para a saída do motor, gerando propulsão. Por fim, uma coisa que solucionaria a maioria dos problemas da viagem para Marte seria a construção de uma espaçonave que criasse nela própria um campo gravitacional. É uma solução que muitas pessoas podem achar talvez como fantasia, mas vocês se lembram daquele comunicador do Capitão Kirk da Enterprise? Pois é, ele era uma fantasia incrível que todo mundo daquela época, no final dos anos 60 e início dos anos 70, queria ter, e hoje é algo ultrapassado e obsoleto. Então, a solução seria uma nave com campo gravitacional próprio de intensidade ajustável, o que proporcionaria velocidades além da imaginação. Se esse campo gravitacional artificial fosse da mesma intensidade do campo gravitacional da Terra, a perda óssea, a perda muscular e a morte de hemácias seria praticamente zero, além de causar uma decolagem instantânea da nave até a posição de uma órbita mais distante que a Lua, e isso sem que os astronautas sentissem qualquer sensação de aceleração. Decolar e pousar não iria gastar combustível líquido algum, e a desaceleração durante o pouso ia ser totalmente controlada. Talvez a forma esférica ou cilíndrica fosse a mais viável para esse tipo de espaçonave do que a forma convencional de flecha, por causa dos possíveis deslocamentos da nave em diferentes direções. Eu sei que essa solução ainda está longe de ser colocada em prática, mas como a tecnologia anda avançando de forma muito acelerada em relação às décadas passadas, eu acredito que isso seja alcançado apenas daqui a pouco mais de 50 anos.